A Polícia Federal indiciou o deputado federal Zé Trovão, do PL, o cantor Sérgio Reis e outras 11 pessoas por incitação ao crime e organização de supostos atos antidemocráticos. Supostos! Eu chamo a atenção disso, senhores, porque já tem um sem número de condenados. E aí vem a mesma Polícia Federal falar em supostos. É suposto ou foi antidemocrático? São nesses pequenos atos que você vê a falta de técnica e de responsabilidade jurídica. Do dia por supostos atos antidemocráticos em Brasília no 7 de setembro de 2021. Tá? E vale lembrar também que no 7 de setembro o Jair Bolsonaro ele foi inocentado disso. Por quê? Porque agora eles querem inocentar o Lula do evento da CUT. Tudo jogo de cena. Sérgio Reis e Zé Trovão, com o apoio do movimento dos caminhoneiros, estiveram à frente da organização das manifestações daquele ano. Sérgio Reis, inclusive, teve um mandado de busca e apreensão expedido contra ele em 2021. Veja, 2021. Só agora, 2, 3, 4, 3 anos depois, eu nunca vi investigação durar tanto. Mas a da reunião dos embaixadores, essa rapidinho foi concluída, né? Ou indiciaram o Sérgio Reis, Victor Brown, porque no Brasil de hoje, alguém ficou com muito medo que só ele pudesse dizer pinga em mim. Isso é ótima também. Olha só, Pabi, nem vou me aventurar aqui na questão jurídica, que acho que tem gente mais capacitada aqui na mesa do que eu, a começar por você, para fazer isso. Mas queria mostrar, chamar atenção aqui para o efeito social que produz essa ofensiva, que começou, vale dizer, não é de agora não, é até durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro contra os apoiadores dele. As ruas do Brasil estão esvaziadas, né? Atos de rua foram praticamente criminalizados. Quando você começou a ter um esforço midiático e até jurídico para taxar apoiadores de um determinado campo político como radicais, como extremistas, como promotores de atos antidemocráticos, como no caso aí o Sérgio Reis e o Zé Trovão, quando você tem essa força que coloca todo mundo nesse balaio de antidemocráticos, você produz o resultado esperado, esvaziamento das ruas. E parece que esse era o caso, parece que esse era o objetivo, que você esvaziasse essa que foi a grande força que levou, por exemplo, ao impeachment de Dilma Rousseff, ao avanço da Operação Lava Jato, que foi a força popular, o poder das ruas. Nos momentos de maior crise aí da história recente do Brasil, a população foi às ruas, se manifestou, fez até agora recentemente, é bem verdade, no começo do ano, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, atendendo ao chamado do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação, mas elas já não são mais tão frequentes como antes. Então acho que o recado foi dado. O recado que se queria dar era esse, de que, olha, se você pertencer a esse grupo, você também é um radical, você também é um extremista, você também está sujeito a isso, você também está praticando um ato antidemocrático. E cadê aqueles movimentos que, por exemplo, lideraram os atos de rua nesse passado recente que eu mencionei agora? Por que não estão se mobilizando agora, quando o governo federal está em maus lençóis, para pegar leve aqui, para usar uma expressão branda, está aí com um possível escândalo de corrupção do arrozão eclodindo, economia em frangalhos, contas públicas sendo desrespeitadas, os compromissos fiscais sendo rasgados, apesar de o presidente e o ministro falarem o contrário, dólar nas alturas, enfim. A situação não é boa, epidemia de dengue matando dezenas de brasileiros todos os dias, violência se espraiando pelo país inteiro. Não é genocídio? Pois é. Temos, pelo parâmetro que o próprio PT estabeleceu, temos um genocídio de dengue. Pois é. Mas ninguém se atreve a convocar ato de rua, por exemplo, ninguém se atreve mais a dar a resposta que era dada anos atrás. Então, isso que me preocupa. Parece que o recado foi dado e está se atingindo o objetivo. Ô, Adão, a PF é do Lula. O Lula já cansou de falar isso, né? Fala assim, eu vou falar pro Flávio Dino pedir pra PF. Ele trata a PF como se fosse dele, a gente sabe. E PF não é prato feito, porque ele é muito chique, muito elegante. É a Polícia Federal mesmo. É interessante que a PF indicie o Sérgio Reis numa semana que os sertanejos deram um bolo nele, né? Pois é, o mais impressionante dessa história toda e a falta de, assim, como eu posso dizer, igual você falou, não existe cabimento num processo jurídico como esse.
assim como não existe gente na rua na manifestação da esquerda, assim como não existe possibilidade, uma fala dessa e uma indiciação como essa, eu posso dizer assim, uma mistura realmente de falta de habilidade técnica jurídica e mau caratismo com pitadas de vingança contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. É sobre isso que se trata. É sobre isso que se trata essas perseguições, é sobre isso que se trata esses processos, e é sobre isso que se tratam todas as decisões que foram tomadas contra Bolsonaro e seus apoiadores. Um exemplo disso, quando o Lula diz que, porque a independência, o dia da independência do Brasil tem que ser dividido em 2 dias. Eu até concordo com essa fala, viu? Porque o segundo dia da independência do Brasil devia ser dia 28 de outubro, igual foi em 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente e o Brasil se tornou independente de corrupção, independente de mensalão, independente de todas essas tralhas que a esquerda e que toda essa escória do Brasil trazia e mantinha na máquina da gestão pública do país. Sabe o que é mais engraçado, Geise? Você abre na Wikipédia, né? O Zé Trovão tornou-se conhecido por ser um dos articuladores dos atos antidemocráticos de 7 de setembro de 2021. Olha... a Wikipedia já sentenciou. Você sabe, se digitar aí uns nomes, aparecem umas coisas assim, né? Extremistas e tal. Eu não vou nem entrar na parte de como é que o Google faz o filtro das notícias, porque aí já é outro problema. É interessante saber uma coisa, que primeiro, assim, se reunir para manifestar não tem nada de antidemocrático. Aliás, a democracia ela só existe a partir do momento que eu permito que grupos que são opositores ao meu governo se manifestem. Se o grupo não se manifesta, se não há contraditório, se não há ideias opostas dentro do jogo político e dentro da sociedade civil, o nome disso é ditadura, porque eu perco completamente meu Estado de Direito, logo eu perco a minha liberdade de me expressar, eu não posso me posicionar. O meu posicionamento vem de cima para baixo, logo ele é imposto a mim, algo que é imposto a mim, eu perco minha liberdade, perco meu Estado. Imposto no Brasil. Nossa, se tem uma coisa que tem coisas impostas neste país. Então, é por isso que manifestação, quando você tem uma democracia saudável, quando você tem ali um equilíbrio funcionando, quando você não tem uma anomia, professor Durkheim, dentro de uma malha social, logo você tem ideias contrárias e aí você tem a democracia. Portanto, manifestações sempre são democráticas. A manifestação, ela é o sinal de que ali há democracia. Então, você criminalizar alguém por se manifestar, pelo livre direito de se associar em grupo, é um livre direito. Eu tenho o direito de descer agora na Paulista, me juntar com quem pensa como eu, ou muito semelhante a mim, e fazer uma manifestação. Isso que é democracia. Então, é óbvio que a gente já vive uma ditadura do judiciário há muito tempo. Obviamente, não tenho capacidade intelectual para colocar aqui os crimes jurídicos, mas pela perspectiva da ciência política e da sociologia, você já consegue identificar que há uma doença dentro da nossa sociedade. É uma doença dentro do nosso jogo político, essa doença é STF, essa que é a verdade. Por outro lado, essa notícia é interessante porque o Sérgio Reis, ele é cantor, né? Ele é artista, mas não são a galera da esquerda que adora um artista, que adora aí uma arte, um cantor e tal. Por que raios a opinião de artistas da esquerda são legitimadas e respeitadas e os artistas da direita não? Eles não têm o mesmo direito? Por quê? Por que não? Por que eles não podem também se manifestar e falar? Por que a gente endossa todo ali o núcleo do Projac, falando uma série de baboseiras, e nós não podemos nunca ouvir um técnico, um preparador físico, ou um cantor, ou um ator, enfim, qualquer outro que não seja ali desse mainstream da política brasileira, falando quando é contra esse consórcio midiático de poder e aparelhamento marxista? Então ficam aí 2 perguntas pra gente pensar. Professor, sabe o que é engraçado? O que aconteceu em 2021? Né? Fala do Sérgio Reis. Nós vamos parar 72 horas. Se ninguém fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter caminhão para trazer feijão para vocês aqui dentro, disse o Sérgio Reis. Né? No dia 15 de agosto de 2021, ele lançou a mobilização, né, para parar o Brasil, convocando uma greve geral de caminhoneiros para o dia 7 de setembro, exigindo voto impresso, que ele pode exigir, qualquer um do povo pode exigir qualquer coisa, exigindo voto impresso e exigindo o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O impeachment, ele não pediu o homicídio de ninguém. É um direito ele do pediu, Estado exatamente, ele pediu o reconhecimento de uma fórmula legal, né?
E, além disso, foi vazado um áudio onde Sérgio Reis ameaça invadir o STF caso os ministros não renunciem. Isso aí já é piada. É o famoso crime impossível. Porque você pega um senhor que tem... O Sérgio Reis, ele tem quantos anos? Tem uns 80. 60, 80. Um senhor de 80 anos. Qual é a possibilidade da invasão do Sérgio, de um senhor de 80 anos invadir o STF, derrubar a democracia? Mas tem a senhora lá, né? Ela tem só para colocar aqui junto pro a Bíblia era a grande bomba. Junto com isso, professor, eu já quero emendar aqui que o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão domiciliar ao professor aposentado Jaime Junques, que tem 68 anos de idade, condenado a 14 anos pela corte. O idoso tem câncer na próstata em estágio avançado e usa uma sonda para urinar, além de fraldas geriátricas. Há 2 semanas, Moraes mandou o homem para a cadeia, mesmo com recursos pendentes, em virtude de uma possível... que aquela cabeça lustrosa dele, imaginou? Fuga do eleitor. Enquanto isso, João de Deus, condenado a 500 anos, por tudo que fez, está em prisão domiciliar. Porque é merecido para o João de Deus ficar em prisão domiciliar, afinal de contas, os crimes que ele cometeu foram apenas crimes hediondos, não foram crimes contra a democracia. Foram apenas mil e tantos crimes hediondos. Foi apenas militando estupro de vulnerável. Isso aí. O que é um estupro perto de um senhor de 80 anos falar que vai entrar no STF? O que é um estupro perto de uma contestação? Eu vou começar com essa afirmação. Sabe qual é a frase nova do Brasil? Qual? Estupra, mas não fala. Ah, ok. É interessante. É interessante, foi muito bem colocado, porque parece que essa é só que vindo de um outro segmento político. Mas, olha, eu vou pegar, dentro de tudo que está sendo apresentado, fazer apenas uma complementação do que a Geise colocou. Quando a Geise disse, o STF é o câncer, eu não digo que é o STF, que é para ficar bem claro para eles que trabalham com mau caratismo, com uma forma de atuar e se relacionar com as pessoas. Ninguém está falando que é o STF, mas a deformidade que fizeram do STF, dando a ele um caráter político que ele não deveria ter. A deformidade que fizeram do STF, dando ao STF um poder que se sobrepõe às leis. O STF deveria ser apenas um intérprete para dizer isso aqui é ou não constitucional. Se é constitucional, siga. Se não é constitucional, vá para aquele órgão, para aquela instituição que cabe, a quem cabe decidir qual é a lei mais adequada, que faça a modificação. O STF não é um câncer. Câncer são aqueles que estão fazendo com o STF a sua deformação. Invadiram o STF. Invadiram. Está invadido. São o câncer.